Contamos hoje com a presença em estúdio de Luís Correia Tavares e esta análise está também aberta à participação dos espectadores. Se quiser saber a tendência de evolução de um ativo ou discutir aquilo que está a ser dito aqui, já sabe que pode ligar a partir de agora para o 213236898. Luís, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao Fecho de Contas. Hoje, obviamente, por ser o dia seguinte às eleições, convém olharmos para o PSI 20 e percebermos se há aqui alguma alteração significativa neste novo enquadramento político. Portanto, no que respeita ao gráfico, penso que temos uma sessão de ida e volta. Portanto, a semana passada, quinta e sexta-feira, houve subidas, possivelmente a prever uma mudança, independentemente do partido político que ocupasse o poder. O sinal de mudança, por vezes, já traz otimismo às pessoas e, de facto, foi aquilo que se verificou. Uma subida nos últimos, 2 dias, quinta e sexta-feira. Hoje teve uma sessão de volta e uma sessão de volta que marcou inclusivamente, como se pode verificar na última vela do dia de hoje, uma vela envolvente baixista, quer isto dizer, terminou essa volta. Terminou essa volta para continuar dentro desse rango de curto prazo que tem baixista, onde encontra um suporte em 7.500 e 7.300. Esperemos que aguente aqui. Portanto, não há alterações em termos de tendência. O caminho para o PSI 20 nos próximos tempos é cair. Continua. Este rebote, inclusivamente, realizou na quinta e na sexta-feira, portanto, pode-se chamar a isto um pullback. Ele recuperou, portanto, tocou na parte alta da antiga linha ascendente, que era uma segunda linha de tendência, e de facto desceu. Portanto, tecnicamente, continuamos, com sintoma, baixista. A alteração política não mudou esse sinal. Luís, olhando agora para alguns dos títulos que compõem o PSI 20, destacamos aqui hoje 2 títulos. Começaria pela Brisa, em que se nota aqui umas alterações que podem sinalizar que em breve teremos notícias significativas na Brisa. É isso que o gráfico mostra? O gráfico, de facto, mostra uma coisa muito interessante. A Brisa vinha numa tendência baixista, portanto, eu até vou primeiro retirar para vermos. Vinha numa tendência baixista, de facto, fez aquilo que se chama uma volta em V, conforme se pode ver aqui. Isto é uma volta em V, portanto, cobre completamente este gap e depois faz aquilo que se chama uma formação de bandeira. A formação de bandeira é para dar continuação à subida com a projeção semelhante a este bastão que aqui encontramos. Essa projeção varia em torno a este nível, superaria esta diretriz, portanto, parte alta da diretriz baixista e conquistaria. Depois, conquistaria a tendência lateral ou altista. Mas uma coisa interessante é, de facto, aqui podemos analisar e ver isto é uma coisa muito interessante que a Brisa tem. Qualquer coisa que salta à vista. Nós temos aqui o volume, temos aqui antes uma entrada massiva de dinheiro, depois temos um volume quando é vendedor muito abaixo da média, esta média inclusive é bastante baixa, é a média de 20 períodos, portanto não é sequer a média de um mês, e de repente veja-se a diferença de 2.140 para 14 milhões, portanto isto é qualquer coisa. Eu quando vejo coisas como esta, eu não sei o que é que poderá ser isto. Isto a mim, eu poderei fazer várias leituras, ou de facto a Brisa não quer continuar a cair e aqui há uma intenção de não querer cair e de travar esta tendência. Eu não sei até que ponto isto é possível ou não, mas portanto os mercados estão abertos. Outra situação, quando eu vejo isto nos mercados exteriores, a experiência ensinou-me que alguém se prepara para algo que estará para acontecer. Isto é típico quando se lançam OPAs. Os investidores vão entrando, aquele que se propõe e a dada altura, quando acha que é a altura, lança a sua OPA porque já dispõe dos 50% do capital que existe. Quando já está bem posicionado. Agora, que não é normal este volume, de facto não é normal. Isto é positivo no sentido em que se quisermos acreditar numa subida, pois vemos aqui muito volume comprador. Luís, passando para outro título do PSI 20, Portugal Telecom. Tem sido um título, em 2010, esteve muito nas atenções dos investidores, sobretudo pelo negócio envolvendo a Vivo, a saída da Vivo e a entrada na Oi. Quais são, nesta altura, as perspectivas que se abrem para a Portugal Telecom? Não serão as mais animadoras? Não serão as mais animadoras pela seguinte razão. A Portugal Telecom tem uma diretriz altista de longo prazo que perfurou, encontra-se neste nível, abaixo da diretriz, mas aqui destacar 2 aspectos que eu considero muito importantes. Tem 2 gaps tremendos. Tem este gap, isto é uma falha no livre-texto, ou seja, a diferença do preço de venda daqui para aqui foi tremenda e aqui aconteceu o mesmo.
Quando um valor faz isto, portanto, são maus sintomas. Mas o mais interessante é esta formação de ombro, cabeça, ombro. A projeção de uma formação destas na análise técnica é equivalente, vamos passar isto a papel químico e inverter no sentido inverso. Seria levar ao nível... Ou seja, ia fazer o caminho ao contrário. Tecnicamente diz-nos que iria a 4,63. Tecnicamente. Agora, depois, isto cabe aos investidores deixarem que isso suceda ou não, porque é óbvio que depois estão eles ali a comprar e a vender e a deixar que isso suceda ou não. Mas, tecnicamente, por história, assim sucede. E aquilo que aqui temos, claramente, estamos a ver a formação do último ombro. Mas aí estaríamos a falar desse caminho feito em que período? Portanto, o período identificar? Normalmente, o período em que tardou a desenvolver-se esta figura será o período máximo em que a mesma se poderá também executar. Portanto, eu digo 3 meses, poderia ser 5 ou 6. Eu digo 3 meses porque eu estou já com uma visão de mercado global que poderemos estar na entrada de um período de tendências baixistas até setembro, e então os investidores por vezes também vão atrás dos outros mercados financeiros a nível global. Mas o período seria 1, 2, 3, 4, 5 meses, que portanto a amplitude que tem a mesma figura. E vamos nós também atrás dos outros mercados, Luís, ver qual é o sentimento nessa altura dos investidores. Temos tido, a nível de indicadores macroeconómicos, algumas desilusões, sobretudo nos Estados Unidos. Na Europa, esta crise de dívida arrasta-se há já mais de um ano. Perante estes sinais, como é que os investidores se estão a posicionar? Olhando para este rácio que mede as opções put e as opções call, ou seja... Precisamente, esse rácio que foi referido a semana passada estava nesse momento aqui, nesta parte, e de facto os mercados estiveram a rebotar 2 dias, de facto mostraram e terminaram com esta superação. Ou seja, cruzaram as diretrizes baixistas, inclusivamente a horizontal dos últimos meses. Portanto, conforme aqui podemos ver, a intenção é acima do 1, portanto acima do 1 posicionam-se put, está claramente acima do 1, e isto demonstra que os investidores estão já não é só com alguma cautela, é posicionarem-se. Portanto, para dar uma situação mais clara, peço desculpa, portanto, aqui temos a visão pela média. Temos o Standard Poor's 500, que é o índice de referência pelo qual são negociadas estas opções, em tendência ainda altista, ainda não cruzou, mas o rácio já o fez. Encontramos neste momento aqui. Portanto, quer isto dizer que as opções put calm já saíram da tendência baixista, já estão altistas. Eu prevejo que, portanto, os mercados passem a corrigir a partir de agora. Muito bem, Luís, dos mercados para o mercado cambial, mais uma vez, aqui esta relação entre os Estados Unidos e a Europa, cada um com os seus problemas, os Estados Unidos com alguns sinais de abrandamento, a Europa ainda a lidar com esta crise de dívida. Como é que isto deixa a relação entre o euro-dólar neste momento? Portanto, a relação com o euro-dólar continua intacta. Portanto, quer isto dizer, o euro-dólar sobrepassou o nível que teria dado de 1,4350, 1,4450 e neste momento encontra-se muito perto da resistência, muito perto, está a corrigir atualmente um pouquinho, mas portanto a próxima resistência 1,4695. Depois desta terá uma outra que será em 1,4820 e já só novos máximos. Podemos inclusivamente ver no mais, portanto, curto prazo e, portanto, para aquilo que está a fazer na última semana, isto é o euro-dólar atualmente, tem esta tendência, esta diretriz altista e mais ainda no curto prazo esta. Onde é que ele se poderá apoiar? No nível de 1,4541, 1,45, 1,43. Se procurar estes apoios, será para continuar a sua projeção altista. Se perder o nível 1,42, poderá corrigir um pouco mais até novamente ao nível de 1,40. Mas, de qualquer forma, a tendência mais forte é, de facto, a tendência de valorização do euro. De facto. Neste momento, podemos esperar uma pequena, conforme podemos ver neste rango, está na parte alta do mesmo e poderemos esperar um pequeno respiro. Será possível, assim como poderá subir desde aqui, mas é normal que daqui provoque um pequeno respiro para se apoiar no nível de 1,45, 40 aproximadamente.
mas continuamos na sua tendência altista. Luís, e obviamente que as matérias-primas também estão relacionadas com a cotação do dólar e nesse sentido, e também olhando para aquilo que se pode traçar em termos de análise técnica para o Brent, que é o que nos interessa mais, até por servir de importação, de referência para as importações portuguesas, o que é que se pode dizer do Brent? O Brent pode-se dizer que no gráfico, portanto, a um ano inclusivamente, com velas diárias, continua a sua tendência altista, tem aqui um suporte, portanto, no nível de 107, mas uma coisa importante de referir é esta. Vamos ver se é esta. Portanto, colocar neste período temporal e o Brent encontra-se neste nível. Estas linhas que encontramos aqui a amarelo são o volume por preço. Portanto, quer isto dizer que nesta ordem de preços, aqui, onde nos encontramos atualmente, é onde se negociou por histórico mais volume no Brent, quer nas subidas, quer nas descidas, onde mais papel saiu, onde mais dinheiro entrou. Então isto é um fator que eu considero decisivo, não só porque se encontra nesta zona de resistência, nesta zona de suporte, ele está-se a decidir. Mas qual é a leitura que se pode fazer deste volume tão destacado, Luís? Esta leitura... É que o mercado está satisfeito com estes preços? Este é o preço justo? Não, essa leitura far-se-ia daqui. Far-se-ia deste nível. Aqui sim, vemos tudo a verde, volume comprador, e aqui a vermelho, volume vendedor. Esta leitura que se faz é que há muitas decisões tomadas neste nível de preços e, por enquanto, a única leitura que eu faço por análise técnica é, com base na última vela descendente vermelha, eu diria que acima da mesma o Brent irá se posicionar comprador, irá se posicionar altista, por baixo da mesma baixista. É aquilo que me diz esta leitura. Portanto, é um volume de muitas decisões. Não sabemos que decisões estão a ser tomadas. Neste momento sabemos sim que está numa fase corretiva e que poderá procurar o nível 100 e o nível, portanto, 81, pela análise técnica, pelas tendências, não perde a sua tendência, portanto, à altista, mas daqui vai-se desenvolver ou vai-se desenrolar uma decisão importante. O futuro decide-se em torno destes níveis. Destes níveis, quando esta vela pela parte alta, 125, é altista, pela parte baixa, 107, é baixista no curto prazo e, rompendo depois este nível de 80, perderá a sua tendência altista. Luís, para concluirmos esta nossa conversa e também para, se calhar, traçarmos alguma luz sobre alguns mitos que se fala dos mercados, não é? Nomeadamente aquele de que as ações sobem sempre. Se olharmos para o Nikkei, vemos que o histórico mostra que não é bem assim, não é? Exatamente. Não se pode contar sempre com uma valorização a longo prazo nas ações. Exato. De facto, há mitos... Há mitos que, portanto, que já fazem parte as da ações gíria sempre dão razão ao investidor, ou, portanto, há muitas coisas que se dizem, mas de facto há valores que demonstram que nem sempre assim é. E, por exemplo, se pegarmos no Nikkei, vejamos como ele vem do nível 40.000, portanto, mais propriamente o nível 39.050, arredondemos isto. E, portanto, isto em 1990. Estamos a falar precisamente em 1989, 1990, precisamente. Aqui temos uma figura de ombro, cabeça-ombro, que a desenvolveu com o seu ponto máximo no nível 40, vamos dizer assim, e na linha clavicular em 20.000. E se fosse dito a qualquer investidor de que esta figura técnica teria uma projeção baixista que levaria o Nikkei a 3.150, chamariam esse analista de louco. A grande verdade é que dos 40.000 vai neste momento em 9.000, chegou a tocar os mínimos de 7.000. E eu até diria que quem fizesse investimentos altistas neste título com o intuito de poupança ou de investimento para pagar os estudos ao neto. Para a universidade, não é? Ele neste momento já está na universidade e está a precisar do dinheiro, porque realmente o valor nunca mais recuperou desde aí. E quais são as perspectivas daqui para a frente para o Nikkei? Também não são animadoras? Enquanto não supera, é que está inclusivamente muito longe de romper esta tendência baixista. Esta parte alta da diretriz baixista está no nível 15.900, teria que subir 6.000 pontos. Não ajuda nada os problemas que tem tido o Japão. Temos o próximo nível em 18.000 e temos o próximo nível em 20, 21.000, mas penso que vamos falar primeiro do nível, portanto, 15.000, não é?
e neste momento, sem superar este nível, a sua tendência é claramente baixista, no muito longo prazo, em qualquer prazo. Luís, e com este olhar sobre o Nikkei terminamos a nossa conversa desta segunda-feira. Obrigado pela presença neste Fecho de Contas. Eu é que agradeço.